Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre psiconeuroimunidade, tá? A gente vai fazer um bate-papo e vai basear esse momento para ver o papel das cargas emocionais, o estresse, no processo de adoecimento, o que acontece e como que a gente pode reverter isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a psiconeuroimunidade e estresse e como o estresse afeta os tumores e o papel das práticas integrativas. Quero começar com o histórico, então, falando da psiconeuroimunidade, que todos nós, quando aprendemos o eixo neuroendócrino, ou seja, hipotálamo, pituitária, adrenal, na produção principalmente de cortisol, a gente aprendeu como eixo HPA. Não tinha essa história de eixo psiconeuroendócrino imune. Todos nós aprendemos assim na universidade, né? Mas essa história dos sentimentos, das emoções alterarem os nossos estados de saúde, ela já é conhecida desde Hipócrates, quer dizer, faz bastante tempo, né? Ele, mesmo 460 anos antes de Cristo, ele já explorava a interação corpo e mente, adoecimento e emoções. Interessantemente, Galeno, 200 anos depois de Cristo, ele fez uma observação de que mulheres melancólicas eram mais suscetíveis ao câncer de mama do que mulheres otimistas. Ele deixou esse relato para a gente. Quer dizer que a gente percebe que isso que está ressurgindo agora, de entender que os estados emocionais alteram a nossa saúde, ela não é uma coisa que é nova. Ela parece nova, né? Mas ela não é nova. Ela já vem desde a antiguidade. Mas houve um marco histórico que foi o termo psiconeuroimunologia, que foi descrito pela primeira vez por um pesquisador chamado Robert Adler. Ele é bem importante na psiconeuroimunologia, talvez a figura mais importante de todas. Em 1981, ele criou esse termo psiconeuroimunologia com referência da relação entre as emoções e a imunidade. Mas de lá para cá a coisa cresceu muito e a gente sabe que os nossos estados emocionais, eles alteram o nosso corpo de maneira sistêmica, inclusive chegando a alterações epigenéticas, ou seja, os nossos estados emocionais podem alterar o funcionamento do nosso DNA através de alterações no nosso epigenoma, tá? Não é alteração nas letrinhas do DNA, mas alteração epigenética, né? Na metilação, acetilação, desacetilação, e assim a gente um dia vai conversar sobre isso. E mais recentemente ainda, descobriram um outro eixo, que é o eixo cérebro-intestino. Então, antigamente, quando a gente estudava, tinha eixo neuroendócrino, era o único eixo, né? Agora tem o eixo cérebro-intestino, ou seja, os nossos estados emocionais podem alterar o nosso intestino e o intestino é visto como um segundo cérebro. É lindo tudo isso, né? Mas o que Robert Adler explorou? Ele explorou principalmente dois tópicos. O primeiro, de que as funções cerebrais e endócrinas podem alterar as respostas imunes. E o segundo, que a estimulação antigênica que induz a uma resposta imune resulta em mudança na função neural e endócrina. Então, fazendo um apanhado disso tudo, a gente tem que os processos comportamentais são capazes de influenciar a reatividade imunológica e, inversamente, o estado imunológico de um organismo tem consequências para o comportamento do indivíduo, numa via de mão dupla. Então, olha só como é importante, né? A gente educar a nossa mente, educar
os nossos sentimentos, para que as nossas respostas imunes, endócrinas e até inflamatórias também sejam moduladas. Recentemente, isso que eu falo de recentemente é 2019, saiu um editorial numa revista importante, que é a Clinical Experimental Immunology, que fala que pessoas com doenças inflamatórias /imunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide é uma doença bem comum, espondiloartrite, psoríase, que também é bastante comum, e doença intestinal inflamatória, que está bem frequente hoje, que essas pessoas que têm aumento da inflamação também possuem mais problemas com saúde mental. E que essas pessoas, elas apresentam mais transtornos depressivos, mais ansiedade e têm maior risco também de suicídio, fazendo uma correlação entre a doença inflamatória e a doença mental, tá? E isso é interessante, porque se a gente for pensar do ponto de vista da imune, né, a gente tem mais doença inflamatória e menor imunidade, né, com alterações na questão imune. Então está cada vez mais clara a relação entre inflamação e doença psiquiátrica. E eu vou fazer um adendo também doença imune. Então, da mesma forma que existe evidência de que distúrbios comuns na saúde mental, como ansiedade, depressão, que atingem, gente, uma grande parcela da população, né? Além da psicose, esquizofrenia, esses estados todos estão associados aos aumentos de níveis inflamatórios e também alterações na microbiota intestinal e alterações imunitárias. Então, olha só que parece que tudo virou uma coisa só, né? Por isso que é importante a gente anotar os comportamentos, a gente procurar ser melhor, a gente procurar estar melhor, né? Porque se a gente controla mais as nossas alterações psiquiátricas ou psicológicas, a gente também vai alterar a nossa condição inflamatória. Se a gente controla mais a nossa inflamação, a gente vai também controlar as nossas questões psiquiátricas. Enfim, tá tudo interligado, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. Então, para a gente ter uma ideia de como é que funciona a questão do estresse, alterando o nosso eixo neuroendócrino e também sistema nervoso simpático, a gente pode ver um lado da via, né? Que o estresse altera o nosso eixo HPA, né? Hipotálamo, pituitário, adrenal, fazendo alterações no cortisol, e isso pode aumentar as nossas citocinas inflamatórias e angiogênicas, né, de formação de novos vasos, e diminuir as nossas citocinas anti-inflamatórias. Mas isso é somente um lado da história. É apenas um lado da história, porque se eu for contar a história inteira, eu vou colocar aqui para vocês não se assustem. Ixi, tá aqui, né? Então, o estresse causado por traumas, problemas conjugais, depressão, isolamento social, ele vai alterar o nosso eixo neuroendócrino, o eixo HPA, e também o nosso sistema nervoso simpático. Com isso, a gente vai ter alteração na produção de cortisol, de adrenalina e de noradrenalina. Essas substâncias sendo produzidas, eu vou ter alterações em eixos, vários eixos aqui, né, que estão nesse bolo todo aqui, que vão ser a base das doenças crônicas não transmissíveis. A gente fala não transmissível, mas no convívio social ela pode ser transmissível sim, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Então eu vou alterar, por exemplo, a questão da regulação do açúcar, tá? Então tem aqui glucagon, insulina, alterando a minha propensão a diabetes, né? Eu posso ter supressão hormonal e
aumento de citocinas inflamatórias, angiogênicas e diminuição de anti-inflamatórias com alteração no efeito comportamental. Então, isolamento social, depressão, ansiedade, tudo isso sendo alterado, tá? Eu posso ter alteração no sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopressina, com alteração na pressão arterial. Eu posso ter, com a modificação das citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, né? Eu posso ter aumento da imunossupressão e aumento da inflamação, e aqui entram todas as doenças relacionadas com inflamação crônica, artrite reumatoide, psoríase, uma porção de coisas. E com a questão da adrenalina, noradrenalina, aumento da frequência cardíaca, infarto do miocárdio, aumento de pressão arterial e aumento da viscosidade sanguínea e coagulação. Então, eu vou ter doenças cardiovasculares, vou ter doenças ditas comportamentais, né? Eu vou ter doenças inflamatórias, vou ter diabetes, arteriosclerose. Quer dizer, eu vou ter a grande parte das doenças alteradas pelo estresse. Então, como é importante a gente regular o estresse, né? A gente se empoderar mais, a gente ter mais autocontrole, né? Eu falo das posturas de poder, né? Que diminui, inclusive, a produção de cortisol. Principalmente o cortisol é alterado quando eu faço posturas, né? De poder. Mãos na cintura, braços para cima. São posturas que ajudam a dizer assim para o meu cérebro: tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, então, como é que essa história de neurotransmissor com linfócito acontece, né? Como é que os meus pensamentos, a minha neuroquímica pode conversar com a minha imunidade? Então, só para lembrar que a comunicação nervosa, ela é bidirecional e ela é feita por mensageiros químicos, né? Então, já existe essa comunicação entre o sistema nervoso e o sistema imune, e ela se dá principalmente através dos receptores que estão nos linfócitos e nas células do nosso corpo. Então, toda vez que um mensageiro químico é lançado, esse mensageiro químico é percebido pelo meu sistema imune, tá? E esses neurotransmissores são muitos. Por exemplo, a gente conhece bastante, né, a serotonina, a dopamina, epinefrina, noradrenalina, né, e outros. Mas também estão entre essas substâncias com comunicação nervosa, né, com comunicação no sistema nervoso, as citocinas, que são substâncias inflamatórias, principalmente as citocinas inflamatórias, as anti-inflamatórias também, mas essas citocinas são moléculas de sinalização de inflamação e elas também se comunicam com o nosso sistema imune. Então, eu já faço aqui duas perguntas para vocês. Como que os neurotransmissores conversam com os linfócitos? E já falei, né, que é principalmente através dos receptores que estão nos linfócitos. Tem receptor para tudo nos linfócitos, eu vou mostrar para vocês. E a segunda pergunta é: como eu faço para diminuir a inflamação? Então vamos lá. Então, essa tabela é uma tabela difícil, né? Mas mostram as publicações que relatam a relação de determinadas substâncias que são neurotransmissores e como que elas se comunicam com os linfócitos. Então aqui tem publicação de tudo quanto é ano, né? 2018, 2017, 2010 e assim por diante. Mas o que eu quero que vocês percebam é que nos linfócitos tem receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, que vão receber a epinefrina e a norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, como as pessoas conhecem, né? Que nos linfócitos tem receptores para dopamina D2, D3, D4, D5, que são polimórficos também. Ou seja, as pessoas podem modificar
a expressão desses receptores. A acetilcolina também é recebida pelos linfócitos. Então, nos linfócitos tem receptores para acetilcolina. Então, esse sistema de retorno do estresse, ele também vai ser percebido pelos linfócitos. Os linfócitos vão sentir quando o estresse está cessando, tá? Também existem receptores para glutamato, para GABA, para serotonina, para várias substâncias que são neurotransmissoras. Então, toda vez que eu faço uma conversa de estresse, né, quando eu tenho estresse, quando eu tenho sentimentos, quando eu tenho emoções, isso é traduzido numa neuroquímica. E essa neuroquímica, ela é recebida pelos neurotransmissores, pelos receptores que estão nos linfócitos. Então, isso vai alterar a minha resposta imune. Então, isso é muito bonito, né? Porque se a gente vê isso, conversa em vários níveis. É muito legal isso. Então, a gente não tem ideia do tamanho dessa história, né? Dessa interação entre neurotransmissores e linfócitos. Mas isso se dá em nível sistêmico. Ela não se dá assim só lá naquele nível, né? Só de ser no nível celular já é no nível sistêmico, mas ela é muito ampla. Por exemplo, esses neurotransmissores são produzidos lá por neurônios, por células imunológicas e também por outras células, se a gente for pensar nas células inflamatórias, na produção de citocinas inflamatórias. Mas isso pode acontecer em vários níveis, por exemplo, como nos órgãos linfóides primários, como timo, medula, ou secundários, como nos linfonodos, até intestino, que já é considerado segundo cérebro, né? Vocês imaginam o tamanho disso, no baço. Tudo isso é bem inervado, né? E esses nervos, eles podem liberar esses neurotransmissores que interagem com os linfócitos. Então, quer dizer que isso se dá em vários níveis e é no nível sistêmico que isso acontece. Ou seja, o corpo todo sente as nossas emoções. Em tudo quanto é lugar, em todas as células, né? É do corpo todo que isso acontece. E os locais onde o sistema nervoso afeta o sistema imunológico são principalmente a medula, o timo, o linfonodo, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central e sistema nervoso simpático, quer dizer, em todos os lugares. Então, a gente agora tem uma ideia da grandeza que é essa interação e de como é importante a gente manter o nosso equilíbrio emocional e de fazer uma boa conversa conosco mesmo. E aí eu tinha feito duas perguntas, né? A primeira era como o sistema nervoso, como as nossas emoções, né, interagem, como esses neurotransmissores interagem com linfócitos. E a segunda era como é que a gente faz para diminuir a inflamação. Então aqui eu coloquei várias coisas. Por exemplo, se você quer diminuir a inflamação, você tem que regular a microbiota intestinal. Como que eu regulo a microbiota intestinal? Eu regulo através de várias coisas que estão integradas aqui. Por exemplo, a atividade meditativa, ela diminui a inflamação, mas ela também controla a microbiota intestinal. A microbiota intestinal sendo o segundo, estando dentro do intestino, e o intestino sendo o segundo cérebro, é fundamental, porque uma microbiota disbiótica, ela aumenta os estados inflamatórios. Ou seja, bactérias intestinais que são disbióticas, elas aumentam a reação do nosso corpo, a reação inflamatória e imune do nosso corpo. Então, eu tenho que regular a microbiota intestinal. Então, eu posso fazer mais meditação, eu posso modificar a minha ingesta, por exemplo, modificar os alimentos, comer mais fibras. Tudo isso vai melhorar a minha inflamação, porque controla a minha microbiota, faz mais substâncias anti-inflamatórias e com isso eu vou diminuir a minha inflamação sistêmica.
Fazer atividade física também, ela modifica os estados inflamatórios, diminui a inflamação. Então, a atividade física é anti-inflamatória. E também controlar o estresse. Então, eu controlando o meu estresse, eu também diminuo a inflamação e por várias vias que a gente vai vendo, tá? Quer dizer, se eu fizer atividade, olha como tá tudo interligado aqui nesses tópicos, não são tópicos independentes. Se eu fizer uma atividade meditativa, eu diminuo o estresse. Se eu diminuo o estresse, eu regulo a minha microbiota intestinal. Se eu fizer uma alimentação anti-inflamatória, eu modulo a microbiota intestinal e diminuo o estresse. Se eu fizer atividade física, eu diminuo o estresse, modulo a microbiota intestinal e vou ter menos inflamação e assim por diante. Então, isso aqui está tudo ligado. Agora, existe um alimento, ou um suplemento, né, vamos assim dizer, que é a cúrcuma, que ela sozinha, ela já diminui bastante a atividade inflamatória do nosso corpo, tá? Então, a cúrcuma, ela tem atividade anti-inflamatória, antioxidante e anti-apoptótica. Então, ela melhora, por exemplo, na saúde cerebral em várias vias. Vou mostrar aqui as vias para vocês. Então, ela protege o cérebro, porque ela diminui o estresse oxidativo, diminui a morte de células cerebrais e diminui também a inflamação. Isso protege o cérebro das doenças neurodegenerativas, por exemplo, que é um sonho de consumo, acho que de todo mundo, né? Não ter doença neurodegenerativa. Imagina Alzheimer, essas coisas são bem ruins. E vou mostrar para vocês as vias onde a cúrcuma interfere. Então, vou dizer para vocês que uma das principais vias é a via da inflamação. É a via do NF-κB, que é um dos maiores fatores de transcrição para a inflamação que a gente conhece, tá? Então, essa tabelinha é só para mostrar para vocês que a cúrcuma, ela diminui todas essas produções de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, né? Que são conhecidas como citocinas inflamatórias, diminui enzimas do estresse oxidativo e também de metaloproteinases, diminui fatores de crescimento que são importantes para o crescimento de tumores, quer dizer, diminui a possibilidade de você ter câncer. Diminui, por exemplo, aqui a principal, aqui, fatores de transcrição NF-κB, que é um fator de transcrição para a via de inflamação. Aqui, a apoptose, né? Tem caspases, BCL2, BAX, né? Que são vias apoptóticas. Algumas aumentam, algumas diminuem, então protege contra câncer e diminui de morte celular de células que são importantes. Tá? Então tem várias vias aqui que são alteradas, a gente poderia passar um dia inteiro falando dessas vias, tá? Ó, a via de inflamação da COX é uma via importante também de inflamação. Então, com isso você vai diminuir, por exemplo, dor articular, artrite reumatoide, envelhecimento celular, envelhecimento cerebral, você diminui o que a gente chama de idade intrínseca, ou seja, a idade que você tem não biológica, contada em anos, mas a idade metabólica. Então, isso é super importante para você evitar envelhecimento, tá? Então, é muito legal isso. Bom, e câncer, né? Porque a gente sempre está falando de câncer e eu acho que é legal a gente lembrar, né? Que a inflamação também é importante para a disseminação tumoral. Ou seja, a inflamação vascular é um evento que pode aumentar a metástase tumoral. Então, a inflamação, ela sozinha, ela aumenta a capacidade das células tumorais romperem a barreira vascular. O que é essa barreira vascular? É uma barreira que impede que as células tumorais extravasem para dentro dos vasos
e passem a colonizar outras partes do corpo. Então, é uma barreira importante. A gente sabe hoje que tumores muito pequenos já conseguem romper a barreira vascular por questões de alterações genéticas nas células que dão a elas habilidades de romper essa barreira. Mas, falando de inflamação, a inflamação é um fator importante que aumenta a permeabilidade vascular e que faz com que essas células de tumor passem a colonizar, a circular mais, né, pelo sangue, e também isso aumenta a capacidade desse tumor de formar metástase. Então, no câncer, é muito importante a gente controlar a inflamação. Então, eu falo que é importante controlar estresse, porque controlando o estresse, eu controlo também a inflamação. E aí, várias coisas, né? Aí entra a parte nutricional, a parte de atividade física, a parte, né, alimentação, né, super importante, a parte de fazer uma meditação. Então, tudo isso é importante se você não quer ter tumor, mas se você tem um tumor, você diminuindo a inflamação, você diminui a metástase também, tá? Então, respirar, fazer atividades de autoconhecimento, olhar para dentro, atividades meditativas. Bom, vou falar um pouquinho, eu falei um pouquinho do cortisol, né? Falei de todos essas substâncias, né, que são os neuroquímicos, que são substâncias que têm uma comunicação nervosa, né? E eu vou falar um pouquinho da epinefrina e da noradrenalina, tá? Ou adrenalina, noradrenalina na neuroimunidade. Então, é importante a gente lembrar que essas substâncias, elas são recebidas por receptores que são receptores chamados de alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, que estão expressos nos linfócitos, tá? Então, no linfócito T, ele está expresso, no linfócito B, ele está expresso, nos macrófagos, ele está expresso, e nas células naturais killer, eles também estão expressos. Então, essas células que têm a habilidade, por exemplo, o linfócito T de atacar o patógeno, o linfócito B de produzir anticorpos, os macrófagos de reconhecerem os patógenos e de ativar a imunidade adaptativa, né, que são os apresentadores de antígenos, ou as células natural killer, que reconhecem as células infectadas por vírus, por exemplo. Quando você tem a expressão de epinefrina e de noradrenalina, isso é lançado, né, sistemicamente, os linfócitos percebem isso e eles são alterados e eles podem alterar o seu papel nesse reconhecimento. Então, como é importante a gente reduzir estresse? Porque reduzindo estresse, a gente reduz também a produção dessas substâncias que não são tão boas, né? Epinefrina e noradrenalina, que deixam a gente, assim como o cortisol também, nesse sistema de luta e fuga, dizendo algo errado, o perigo está no ar, né? E isso tudo deixa a gente em alerta, tá? Então, elas são liberadas, essas substâncias, quando existe, por exemplo, ruído. Então, imagina você ficar num ambiente barulhento, ou você trabalhar em ambientes barulhentos, ou você ir para a night também, né? Tem aquele ruído, aquele barulho. Então, o nosso sistema de alerta fica ligado. E isso dá também nas pessoas, essa liberação também um estado que algumas pessoas até gostam, né? E por isso buscam, né, esse barulho alto, música alta, né? Mas também quando se tem estresse psicológico, quando se altera a temperatura, né? A temperatura que não é adequada para o nosso corpo. E também alterações do ritmo circadiano, quando a gente dorme pouco e a gente fica horas e horas acordado. Então, alterações no ciclo circadiano também fazem isso. As alterações do ciclo do dia e da noite e
da produção de substâncias que vão levar a dormir, ao sono. Então, essa ligação da epinefrina, noradrenalina, com esses receptores que estão expressos nessas células que eu mencionei, como linfócitos T, B, macrófagos, natural killer, isso altera até a regulação do tráfego celular, da entrada e saída de células dos sistemas linfóides. Por exemplo, quando você tem essa entrada e saída de célula do linfonodo, do timo, do baço, no intestino e até na amígdala tonsilar, na amígdala da garganta, tá? Pois os nervos simpáticos inervam todos esses órgãos. Então, é super importante, né, a gente lembrar disso se a gente quer ter uma saúde imune melhor, tá? Se a gente quer ter uma melhor neuroimunidade, tá? E de uma substância como a dopamina, como é que isso acontece, né? Qual é o papel da dopamina na neuroimunidade? Lembrando que a dopamina, ela é produzida no cérebro e também nos nervos simpáticos dos órgãos linfóides e também tem ação com linfócito, tá? A dopamina também é tem receptor nos linfócitos e ela tem ação, inclusive, na proliferação e diferenciação de linfócito. Então, é bem legal a gente produzir dopamina. A dopamina, ela exerce controle na adesão à fibronectina e integrina para o linfócito. O linfócito fazer a adesão, é importante ter dopamina. E isso é super importante no controle de infecções e injúrias que acontecem no nosso organismo, tá? Então, quando a gente tem dopamina, é melhor essa adesão e a atuação desses linfócitos onde há necessidade. A dopamina, ela estimula a ativação das células T, né? Que a célula T, ela pode estar presente, mas ela pode não estar atuando. Mas quando você tem dopamina, ela fica mais ativa e atua melhor no ataque de patógenos. Então, é muito importante a gente ter dopamina para a gente ter uma melhor imunidade. E a dopamina, ela é expressa quando a gente sente prazer. Então, é importante a gente ter prazer, alegria. Por exemplo, quando eu abraço alguém, quando eu sinto que eu sou amado, né? Eu tenho mais liberação de dopamina. E a desregulação da dopamina, ela está relacionada com várias doenças. Só para dizer, são todas doenças bem ruins, né? Alzheimer, esquizofrenia, esclerose múltipla e até metástase tumoral. Quer dizer, tumores que vão se espalhar pelo corpo, né? Acontece quando a gente tem uma desregulação na produção de dopamina. Então, ter dopamina é bom. Então, eu vou falar de maneira simples, né? Ter dopamina é bom e ter excesso de adrenalina, noradrenalina e cortisol não é bom, tá? Então, como é que a gente faz para aumentar a dopamina? Simples. Você sinta mais prazer. O prazer libera dopamina e aumenta a neuroimunidade. Então, como é que a gente aumenta a dopamina? Então, olha só. Tudo que ativa o sistema de recompensa, sistema límbico, lá no núcleo accumbens no cérebro, né? Tudo o que ativa esse sistema de recompensa leva à liberação de dopamina. Então, por exemplo, atividades, né, como fazer sexo, né, quando essa atividade é uma atividade prazerosa e é para ser prazerosa, aumenta a dopamina, regula a produção de dopamina. Você comer, né, a se alimentar prazerosamente, e alguns alimentos também fazem mais liberação de dopamina. Drogas de abuso também liberam dopamina, só que a gente não recomenda, porque fica uma liberação condicionada à droga, né, que dá dependência. Então o cérebro para de ficar produzindo dopamina e tem alterações também nos receptores de dopamina, então isso causa uma desregulação na dopamina, tá? E
a expectativa de prazer. Então, não só você fazer algo que te dê prazer, mas aquilo que você sabe que vai te dar prazer. Por exemplo, você vai encontrar uma pessoa, ou vai fazer uma viagem. Então, a expectativa dessa viagem já libera dopamina. Ou você vai realizar uma atividade física, ou antes da relação sexual, não na relação sexual propriamente dita. Então, tudo isso aumenta o prazer. E, interessantemente, experiências espirituais e religiosas e também experiências meditativas, e eu digo que essas experiências espirituais e religiosas, elas podem ser, por exemplo, uma prática de yoga, ou uma prática meditativa, ou uma prática religiosa, ou uma oração. Tudo isso também libera dopamina. Então, a gente sabe que regiões do cérebro se tornam mais ativas quando participantes religiosos têm uma experiência espiritual. E isso ativa, né, o centro de recompensa no cérebro, o núcleo accumbens. Então, algumas regiões do cérebro são ativadas. É bonito, né? Eu peguei aqui um artigo que fala sobre isso, é um artigo de 2013, que o efeito da meditação no cérebro, ele é tão grande que isso pode ser medido, né, através de algumas imagens, né, por exemplo, ressonância magnética e tal. Então esse artigo é bem legal, que ele fala que a meditação, por exemplo, ela altera a plasticidade funcional e estrutural dos processos neurais e de atenção e de emoção. Quer dizer, você controla as suas emoções, você tem mais atenção e tua plasticidade cerebral aumenta quando você faz práticas meditativas, tá? Aqui ele viu através de ressonância magnética e por outras técnicas também, que pessoas que são meditadoras, elas apresentam uma espessura cortical maior em regiões anteriores do cérebro. Isso eu falo por exemplo, a área frontal, né? Temporal, por exemplo, córtex pré-frontal, medial e córtex frontal superior e outras regiões do cérebro ficam com uma espessura cortical maior e outras espessura cortical mais fina nas regiões posteriores do cérebro, em indivíduos que fazem meditação. Então, tem uma alteração que é estrutural. E essas descobertas, elas sugerem que os meditadores de longo prazo apresentam essas diferenças estruturais, inclusive na quantidade de substância branca e substância cinzenta do cérebro, mostrando que isso realmente tem uma importância enorme. Essas são imagens dos artigos mostrando diferenças cerebrais, não vou entrar em detalhes, né? Mas visualmente a gente pode perceber que existem diferenças entre meditadores e controles que não são meditadores. Bom, tem uma revisão enorme de 2027 que fala sobre o efeito do estresse e da meditação no sistema imune. E também alteração na microbiota e até na epigenética. É uma revisão e é bem bonitinha ela, né? Ela fala que o estresse psicológico ele altera a produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina e a resposta de luta e fuga. Ou seja, deixa a gente numa situação assim de bala na agulha, né? Ou seja, risco iminente acontecendo. Então, o estresse causa isso, né? O estresse crônico, tá? Porque o estresse crônico, ele libera cortisol, adrenalina, noradrenalina, diferentemente do estresse agudo, tá? O estresse agudo, que é o estresse normal, por uma situação normal, ele pode melhorar até a produção de dopamina.
Mas o estresse crônico, não. O estresse crônico, eu vou ficar cronicamente produzindo essas substâncias que deixam a gente em situação de luta e fuga. E essa liberação, por exemplo, de corticotrofina, né, cortisol e catecolaminas, ela vai alterar a minha microbiota intestinal, deixando a minha microbiota intestinal mais inflamatória. Isso vai alterar a minha inflamação. Então, se eu tiver estresse, eu vou ter inflamação crônica. E se eu tiver inflamação crônica, eu vou estar mais estressado e vou estar mais sujeito a várias doenças. A ausência de estresse, por exemplo, ela melhora a microbiota saudável do intestino. E essa microbiota saudável, ela vai produzir mais ácidos graxos de cadeias curtas que exercem efeitos anti-inflamatórios e antitumorais. Então, um exemplo disso é a produção do butirato, né? Esse butirato, gente, ele é tão importante que ele altera o indivíduo até do ponto de vista epigenético, alterando, diminuindo as desacetilases de estonas. Então, vai alterar o empacotamento do DNA. Então, diminui, por exemplo, essas desacetilases de estonas na região reguladora da NF-κB, que é o fator de transcrição pró-inflamatório, e da COX-2, que também é pró-inflamatório. Então, vai diminuir a inflamação. É bem bonito, porque do ponto de vista epigenético regula a expressão desses genes. Só o fato de eu ter bactéria boa produzindo butirato dentro do meu corpo, né? Então, durante o estresse, a microbiota alterada, ela afeta os neurotransmissores que alteram a própria microbiota e a permeabilidade da barreira intestinal. Então, a barreira intestinal ela é super importante porque as bactérias do intestino, elas não podem estar em contato direto com a mucosa intestinal, tá? Tem um muco no intestino que separa a população de bactérias das próprias células intestinais, da mucosa, né? E quando a gente está com essas bactérias em desbiose, e isso acontece em situação de estresse, eu tenho bactérias mais patogênicas, bactérias que alteram essa espessura, e essas bactérias vão produzir substâncias que vão entrar pelo intestino e a gente vai ter uma reação do intestino de defesa, de inflamação. Então, vai acontecer inflamação intestinal. Essa é a base da doença inflamatória intestinal, né? E isso diminui muito a imunidade, deixa a gente todo inflamado. Então, eu tendo uma desbiose intestinal, eu vou ter mais risco, por exemplo, de artrite reumatoide, de doenças inflamatórias. Então, pessoas, por exemplo, podem manifestar psoríase por essa via também. Elas se estressam ou se alimentam de algo que elas não podem se alimentar, por exemplo, derivados do leite, né? E isso vai produzir uma desbiose e aí com a desbiose você tem uma alteração da inflamação e aí você vai ter manifestações clínicas, por exemplo, dor articular, manifestações da psoríase, descamação da pele, né, coceira e uma série de coisas. Então, olha que incrível como tudo isso está ligado, né? Então, a meditação, ela ajuda a regular a resposta ao estresse, suprindo estados de inflamação crônica, mantendo a barreira intestinal saudável. Então, a meditação, ela pode ser uma ajuda para a gente controlar realmente os nossos estados alterados, né, de estresse e desinflamar. Então, é uma ação anti-inflamatória fazer meditação. Então, a gente deve sorrir mais, liberar mais dopamina, lembra? Diminuir a produção de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então, a gente está falando aqui de neuroquímica, de bioquímica. Estou falando de citocinas inflamatórias, estou falando de cortisol, estou falando de adrenalina, de noradrenalina
e de dopamina. Olha que interessante. Tudo isso alterando a minha saúde, esses neurotransmissores, a minha resposta ao estresse e a minha saúde. Então, quando a gente falava de estresse antigamente, a gente falava de doença psiquiátrica. E aí depois, com o tempo, a gente começou a perceber que não só doença psiquiátrica, mas também doença cardiovascular. E hoje, a gente fala de doenças musculoesqueléticas, por exemplo, artrite reumatoide, as inflamações intestinais e as doenças gastrointestinais, estresse com doença dermatológica, como, por exemplo, a psoríase, né, que é uma doença autoimune, e doenças oncológicas, câncer, tá? Esse artigo é bonito porque ele traz uma nobre verdade do budismo, né? Que é a primeira nobre verdade que diz que o sofrimento existe, né? A humanidade sofredora. E como que nós vamos fazer com isso, né? E ele fala que o mundo ele tem um aparente progresso, mas que progresso é esse que traz sofrimento? Por um lado, a gente tem vacinas, a gente tem equipamentos, a gente pode se deslocar, a gente pode andar de carro, mas por outro, a gente tem pelo menos, isso muito subnotificado, 25% da população com ansiedade ou depressão. Alguns estudos falam que é muito mais do que isso. E eles falam que só a população americana tem 18% de ansiedade. Então, que mundo é esse moderno que é para trazer bem-estar e nos traz tudo isso, né? Doença, adoecimento, vida ruim. Então, antigamente, né, o estresse estava relacionado ao sistema nervoso simpático, produção de adrenalina, noradrenalina, e ao eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária adrenal, produção de cortisol. E hoje a gente já tem que o estresse está relacionado a vários sistemas. Sistema nervoso simpático, ao eixo HPA, ao sistema linfóide e até a microbiota intestinal, como segundo o cérebro, né? Cérebro-intestino, né? Ao eixo cérebro-intestino. E esses são os 4 pilares do estresse. E esse artigo, ele nos traz que nós temos 2 estados, o estado Dukkha e o estado Sukha. E eu achei muito interessante esses termos, né, que ele acho que trouxe isso da cultura indiana. Então, o Dukkha é o estresse psicológico e o Sukha é o estado psicológico de facilidade que é desprovido de estresse. Então, ele fala que quando a gente está em Dukkha, a gente está inflamado, alterando o epigenoma. E quando a gente está em Sukha, a gente está com tudo controlado e a gente tem saúde. Então ele fala as vias, esse artigo é muito bonito, de como isso acontece. Bom, e já quase encerrando aqui, né? Eu trago para vocês um artigo falando sobre imunidade e resiliência, né? É bem bonita, é uma revisão de 2018, que ela fala que mais importante do que o evento estressante para a gente é a forma como eu encaro esse evento estressante, como eu percebo esse evento estressante. Então, a resposta emocional negativa, ela vai definir a ativação do HPA e do sistema nervoso simpático e vai fazer com que eu tenha, além de uma pior saúde, piores decisões. Então, aquele indivíduo que, nossa, além dele estar naquela situação difícil, todas as decisões que ele tomar serão decisões ruins. E isso vai causar nele uma desregulação imune e uma alta inflamação. E isso vai levar ele a um aumento do risco de doenças. Então, como é importante a gente ter resiliência? Como é importante a gente ter suporte social e otimismo? Porque quando a gente está no estresse,
a gente ativa, né, esse eixo cérebro-intestino, faz desbiose intestinal e altera as bactérias intestinais, para bactérias que facilitam a inflamação do intestino, o que aumenta a permeabilidade intestinal e vira uma guerra lá no intestino, né? Então, o sistema imune, ele fica ativo e eu vou produzir várias citocinas inflamatórias. E isso vai comunicar nos meus linfócitos e eu vou diminuir minha imunidade. Então, é aqui para vocês verem a diferença de um indivíduo que é normal e um indivíduo deprimido, por exemplo. E esse indivíduo que está com depressão, ele tem uma diminuição da diversidade de bactérias no intestino. E essa diversidade ela é importante para a saúde intestinal. E aí eu quero terminar com uma pergunta para vocês. A pergunta é: até que ponto nós escolhemos a resiliência? Até que ponto a gente decide? Aquela questão do livre-arbítrio, das minhas escolhas, né? Até que ponto eu escolho ir para um caminho ou para o outro? Até que ponto eu escolho ter a resposta emocional negativa? Por quê? A gente pensa, né, que eu trouxe aqui para vocês o artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos, né, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Só que a gente sabe que tem pessoas que de repente nasceram em condições que são muito adversas. Então ele, desde a gestação, ele muitas vezes já sofre uma pressão gestacional e faltou alimento intraútero e faltou, por exemplo, cuidados na infância e ele está, por exemplo, numa situação de guerra. Então ele vive com o HPA e o sistema nervoso simpático ativados. Ele é o próprio luta e fuga, porque isso depende da sobrevivência dele. Mas até que ponto ele escolheu isso, né? Até que ponto que a gente tem realmente livre-arbítrio? Então essa questão é para a gente pensar e eu trago aqui hoje para vocês para a gente pensar em tudo isso. E essa é a parte 1 dessa aula de psiconeuroimunidade, tá? E aí, no próximo momento, na parte 2, a gente continua conversando, tá bom? Então, fiquem todos bem e que a gente possa ser mais saudável e buscar caminhos melhores, que são os caminhos da consciência, porque as escolhas estão ligadas com o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, desculpa, ele está ligado ao nosso nível de consciência. Se a gente tem mais consciência, a gente tem mais possibilidade de escolher e as nossas decisões poderão ser melhores. Então, vamos lá. Eu incentivo a todos aí, tá bom? Então, eu vou encerrando e deixo um abraço para todos. Tchau!